Muito bem, escoamento viscoso dentro de um tubo, ok? Bom, na equação estática dos fluidos, nós temos essa aqui, tá? Ρg menos gradiente da pressão é igual a zero, tá? Então só tem a aceleração da gravidade e a pressão atuando no fluido parado. E aí quando nós temos movimento do fluido, uma aceleração, aí a gente tem a equação de Euler do movimento, tá? A soma das forças que atuam num determinado fluido, tá? É igual a ρ vezes a aceleração, tá? Esse ΔV, ΔT é a aceleração, tá? Então é a derivada total, tá? Essa força é uma força por unidade de volume, tá? Por isso que aqui também está a densidade vezes a aceleração, e não massa vezes a aceleração. E aí, no lugar das forças, a gente vai colocar ρg menos ΔP igual a ρ dV dt, ok? Então, isso tudo, nessa situação aqui, é fluido perfeito, tá? Quando é estática do fluido, que o fluido está parado, tanto faz ser fluido perfeito ou não, tá? Bom, e aqui nós temos, deixa eu só voltar um detalhe, tá? A equação de Navier-Stokes vai aumentar mais uma força aqui, tá? A força viscosa, tá? Que aqui não aparece, tá? Então, ó, aqui as equações de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas, um em cada eixo, tá? Desse lado de cá, aqui é o delta ou ΔT, ela derivada com D maiúsculo, tá? Como se fosse aquele ρ dV dt, que é igual a força devido à gravidade, força-peso, o gradiente de pressão, tá? A pressão atuando, e o termo aqui que está entre parênteses, tá? O termo relacionado com as forças viscosas, tá? Que não aparecia anteriormente, tá? Aqui nós temos as equações de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas, aqui no eixo radial, né, na direção R, aqui na direção θ, tá? E aqui na direção Z, tá? No escoamento dentro do tubo, é essa equação aqui que vai ser importante para nós, tá? Ela que é fundamental, tá? Então, ó, os tipos de escoamento. Nós temos tanto o escoamento interno como externo, tá? Escoamento interno são os escoamentos dentro do tubo, tá? Que são os mais comuns. Escoamento externo, tem escoamento, por exemplo, um avião voando, escoamento sobre uma asa de avião, escoamento sobre o cilindro, por exemplo, quando na geladeira que tem aqueles tubos atrás da geladeira, lá tem tanto o escoamento interno, que é o fluido refrigerante que passa por dentro, como o escoamento externo do ar que vai resfriando o fluido refrigerante, tá? Temos aí os carros andando na rua, tá? Escoamento externo, ok? E tanto o escoamento interno como o escoamento interno, eles podem ser divididos em escoamento laminar ou turbulento, tá? É muito comum, quer dizer, geralmente, né, o escoamento laminar é possível determinar através de soluções analíticas ou até soluções numéricas, depende da situação aí do escoamento, do tipo, tá? Já o escoamento turbulento, ele é difícil de deduzir porque ele é muito mais complexo por causa das velocidades que ocorrem em outras direções, tá? Geralmente, o que acontece no escoamento turbulento é termos correlações empíricas, tá? São relações experimentais, experimentos são feitos para poder correlacionar uma variável com a outra, dependendo do que a gente precisa, tá? Isso vai ser falado ao longo do curso. Bom, então aqui nós temos... Professor, desculpa aí, a gente pediu... Muito bem. Então, ó, no escoamento laminar, que é número de rende menor que 2.300 para tubo, tá? Nós temos aqui, quando o escoamento é laminar, o fluido que escoa, durante aqui no tubo, ele vai na forma de lâmina, tá? Vai numa linha.
Quando ele passa para a transição, que é de renda entre 2.300 e 4.000 mais ou menos, aproximadamente, tá? Essa lâmina começa a sofrer perturbações. Tá? E para número de rendas maior que 4.000, tá? Esse escoamento ele fica totalmente caótico. Tá? Lembrando que no regime laminar as forças viscosas predominam. Já no regime turbulento são as forças de inércia. As forças viscosas estão relacionadas com a viscosidade do fluido, tá? Que ela é maior. E as forças de inércia com a velocidade. Então, aqui, as lâminas, elas começam a fazer redemoinhos, tá? Então, elas vão mudando de posição, trocando, porque o escoamento fica perturbado, ok? Bom, aqui nós temos exemplos de escoamentos, tá? Esses aqui são os escoamentos de efeitos de furacão, tá? De tornados. Aqui nós temos o caso do cigarro, da fumaça, aqui é um escoamento de convecção natural, né? Aqui essa primeira parte é um regime laminar e aqui em cima é turbulento, onde está tudo tortuoso, ok? Aqui nós temos um escoamento sobre a esfera, tá? O primeiro escoamento aqui ele tem uma predominância de forças viscosas, tá? E no segundo as forças de inércia predominam, tá? Escoamento sobre cilindro já muda um pouco a configuração de casos mais clássicos, que é o escoamento dentro do tubo e escoamento sobre placa plana, tá? São dois escoamentos básicos, tá? A chaminé aqui, ó, saindo fumaça, já sai totalmente turbulento, tá? Então o laminar ele tem essa característica aqui, as lâminas vão todas retinhas, e no turbulento já acontece de ser mais caótico, não segue uma linha reta igual é o do laminar, ok? Na maioria dos casos de escoamento que ocorre em tubulações, esses canos d'água, na torneira onde sai a água, a maior parte é turbulento. Tá? Laminar quase não é muito comum, não. Bom, então no escoamento viscoso dentro do tubo, quais são as condições que nós vamos trabalhar? Temperatura constante, viscosidade constante, fluido incompressível e regime permanente. Tá? Essas são as características do nosso escoamento. Se não for regime permanente, também dá um pouquinho mais de trabalho só para resolver as equações. Tá? Então, aqui falando no escoamento dentro do tubo, né? Eu falei da transição, tá? Alguns autores usam 2.000, tá? Outros autores usam 2.300, então eu vou permanecer nesse 2.300. Eu deixei aqui, né? Porque tem a transição, tem o turbulento. O nosso critério vai ser esse aqui, ó. Se for menor que 2.300 é laminar, se for acima de 2.300 vai ser turbulento, tá? E é isso que os autores usam, ok? Eles não trabalham nesse caso da transição. E o número de Reynolds é a densidade vezes a velocidade média do fluido vezes o diâmetro do tubo dividido pela viscosidade dinâmica. Ou é a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, tá bom? Então aqui nós temos um escoamento laminar em tubo horizontal, tá? Nós temos o tubo. Professor, você poderia voltar no slide ali, por favor? Sim. Somente. Tá? Então aqui, ó, nesse escoamento, tá? Antes dele entrar no tubo, o perfil de velocidade é uniforme. Então conforme ele entra, esse perfil, tá, para o caso de escoamento laminar, ele vai se desenvolvendo até se tornar ter um perfil específico. Tá? Então, nesse primeiro momento aqui, nós temos um comprimento de entrada. Depois esse escoamento é completamente desenvolvido, ele permanece com esse perfil, né, enquanto ele estiver dentro do tubo. Tá? Então, nós vamos trabalhar, na maioria das vezes, né, quase que praticamente 100%, nessa parte de escoamento completamente desenvolvido, que é o que é mais importante para a gente. Tá?
E aí, esse comprimento de entrada, tá? No regime laminar, ele é o comprimento de entrada sobre o diâmetro é igual a 0,05 vezes o número de Reynolds. Se for o caso de escoamento turbulento, tá? O comprimento de entrada sobre o diâmetro é igual a 4,4 vezes o número de Reynolds elevado a 1/6. Tá? Então, por enquanto, assim, o que é importante vocês terem em mente? Tá? Que nós temos um escoamento dentro do tubo, que ele vai ser ou laminar ou turbulento de acordo com o número de Reynolds. Ok? Então, isso é importante ter em mente. Eu vou desenvolver aqui as equações, né? Posso pedir para vocês desenvolverem alguma equação se for necessário, no trabalho, no exercício, podemos fazer, não tem problema. Mas a gente não vai ficar toda hora deduzindo a equação, tá? A gente vai partir depois de que elas estiverem prontas. Então, ó, característica aqui, ó, escoamento é laminar, o fluido é incompressível, ele é completamente desenvolvido, está em regime permanente e não tem rotação do fluido ou do tubo. Tá? E aí nós temos que a velocidade na direção radial, tá? Raio aqui, que é igual à velocidade na direção circunferencial, em torno do tubo, é zero. E a velocidade na direção axial, na direção Z, é simplesmente função da posição radial. Depois que ele está completamente desenvolvido, aqui nesse ponto a velocidade Z é a mesma que nesse outro ponto aqui, tá? Para a mesma posição radial, tá? Então, a velocidade Z não vai variar com Z, nem com θ, tá bom? E aí nós temos as equações de Navier-Stokes em coordenadas cilíndricas no eixo Z. Então, nós temos aqui a taxa da quantidade de movimento linear, o termo da gravidade, né? Assim, o peso, a gradiente de pressão e aqui as forças viscosas. Então, ó, depois no próximo slide tem o que vai ser cortado, né? Aqui, ó, nós temos a velocidade Z, temos, mas não variando com o tempo. Então, isso aqui vai ser zero. Nós temos o VZ variando com R? Sim, mas nós não vamos ter a velocidade na direção radial. Então, esse termo aqui vai ser zero. Vθ não tem, não temos a velocidade de VZ, mas não temos a derivada de VZ em relação a Z. Tá? O tubo está na horizontal, então esse termo aqui da aceleração da gravidade na direção Z não existe. Se fosse um tubo vertical, existiria. Tá? Não temos, temos o gradiente da pressão na direção Z, tá? Porque de uma maneira que ocorre o escoamento é que haja diferença de pressão entre o início e o fim. Se não tiver uma diferença de pressão, como é que vai ocorrer esse escoamento, né? Estamos falando isso para um tubo horizontal, ok? Bom, e aqui? Nós temos a segunda derivada, né, a variação da segunda derivada de VZ em relação a R? Sim. Temos a variação de VZ em relação a R? Sim. Esse termo, variação de VZ com θ, não tem. E não temos a segunda derivada da velocidade Z em relação a Z. Tá? Num primeiro momento, realmente, às vezes é difícil analisar isso. Tá? Assim, vocês que estão aprendendo, ok? Se eu der um exercício, eu tenho que dar mais ou menos, eu tenho que dar as dicas do que vocês podem cortar ou não, para poder resolver a equação diferencial que vai sobrar, que vai ficar, né? E claro, não vai ser uma equação diferencial complicada, nem pode, porque vocês ainda estão no início dessa aprendizagem. E aqui está tudo que eu falei, tá? Que era tudo zero, esse aqui é zero, esse aqui não. Esses dois primeiros termos não eram nulos, esse aqui é nulo. Quem que vai sobrar para resolver? Então, ó, o que sobrou daquela equação de Navier-Stokes na direção axial, sobrou isso aqui. Tá? Esse μ nós vamos passar para o segundo membro, ok? E a soma desses dois termos aqui, dá para juntar num termo só. Tá? Dá para fazer essa jogada matemática,
ok? Se pegar e derivar R em relação a R, multiplicar dv dz, mais R vezes a segunda derivada de vz em relação a R, vai dar esse termo aqui, tá? Isso aí é o que vai... Então, nós precisamos resolver essa equação diferencial, que é essa última aqui, ok? E as condições de contorno são o seguinte, né? O R na posição do tubo, da parede, quando o R vale R, a velocidade Vz é zero, ou seja, a velocidade na parede vai ser nula. Tá? Quando o R é igual a zero, o Vz tem um valor finito. Vocês vão ver por quê. Por que não pode ser uma outra coisa isso aqui. Essa outra coisa também já eu falo. Bom. E aí nós vamos acertar as variáveis, deixar desse jeito aqui, tinha 1 sobre R aqui, passou para o outro lado multiplicando. E aí a gente vai integrar a esse lado esquerdo e o lado direito uma vez. Então, ó, a integral, esse dr vai passar para o outro lado, a integral de 1 sobre μ, dr dr, e integral desse diferencial. O diferencial de quem? De R, dvz, dr. Tá? Então, ó, integrando esse termo do diferencial, vai ficar o que estava dentro do diferencial. A integral de R vai ficar 1 sobre μ dp dz. Isso aqui, esse dp dz é constante, tá? Vai ficar R ao quadrado sobre 2 mais C1. Aí o R vai passar dividindo, então vai ficar derivada de Vz em relação a R, vai ficar 1 sobre μ dp dz R sobre 2, mais C1 sobre R. Tá? Aí a gente integra a segunda vez, ok? O dr a gente passa para o outro lado multiplicando, então a gente vai integrar tudo isso aqui, ok? Então vai ficar Vz 1 sobre μ dp dz R ao quadrado sobre 4, mais integral de C1 sobre R vai ficar C1 vezes ln de R mais C2. Tá? E aí nós temos como que a velocidade Z varia em função de R. Mas ainda precisamos determinar o valor de C1 e C2. Percebam que a equação, a velocidade, ela vai ter um perfil simétrico. Tá? Então, no eixo central do tubo, ali você vai ter uma tangente que é nula. Mas não adianta fazer a derivada de Vz e fazer igual a zero. Tá? Não vai dar certo, porque vai dar uma inconsistência de cálculo, dos cálculos matemáticos, aí vai ficar alguma coisa dividida por zero. Tá? Então, o pessoal faz isso aqui ser valor finito, por quê? Porque na equação, aqui, ó, aparece um C1 vezes ln de zero. Tá? Não tem como, se a gente, quando o valor tende para zero, no caso R, tá? O ln de zero tende para menos infinito. Então, tudo isso aqui tenderia para menos infinito. Mas como que uma velocidade no centro do tubo vai ser menos infinito? Ela tem que ser um valor finito. Então, condicionou-se a colocar a condição de contorno, com R igual a zero, para um valor finito, para que esse termo fosse eliminado. Tá? Então, esse termo vai sair daqui. Para isso aqui sair, o C1 tem que ser zero. Tá? Então, ó, claro, eu falei na tendência, né? O ln de zero não existe, ele não está definido. Então, o seu é zero, e aí só fica esse termo aqui, o Vz, 1 sobre μ dp dz R ao quadrado sobre 4, mais C2. Pronto, agora a gente substitui a outra condição de contorno, quando R é igual a R1, a velocidade Vz vale zero. Então, a gente coloca, né, substitui aqui os valores da condição de contorno, e o C2 vai ser 1 sobre μ dp dz vezes R ao quadrado sobre 4. E jogando na equação da velocidade, vai ficar esse termo constante aqui, que multiplica R ao quadrado menos o R ao quadrado. Tá? Tirando o negativo daqui, jogando para dentro do parênteses, tá? Vai ficar a velocidade Vz vai ser uma função do segundo grau. Tá?
tomando cuidado que esse gradiente de pressão é negativo quando você faz a derivada, bom? Tá? Porque a pressão no início do tubo ela é maior que no final do tubo, tá? Para que o escoamento ocorra. Bom, então, qualquer escoamento dentro de um tubo no regime laminar vai ter um perfil parabólico. Tá? A velocidade vai ser máxima em R igual a zero. A velocidade máxima vai dar esse termo aqui, tá? No R igual a zero. A gente não precisa nem derivar e fazer aquela questão de verificar. Tá? Velocidade média é definida como 1 sobre a área integral de VdA. Tá? Ou velocidade média vezes a área é igual a integral de VdA. Tá? Isso é um termo que é usado em mecânica dos fluidos, não só em mecânica dos fluidos, em algumas outras áreas também, tá? Em outras situações. Então, ó, no caso aqui, ó, a área é πr ao quadrado, o elemento de área, nós vamos pegar um elemento de área circular, tá? Circular não, né? Uma área anular, tá? Um anel aqui, fosse um anel. Então, nós temos o R, o dr, o R. Essa área vai ser o quê? Esse dr vezes o 2πr. Tá? Então, por isso que é 2πr dr. Ok? Então, a velocidade média é 1 sobre a área integral de VdA. A gente substitui o valor de V da velocidade, tá? Que foi encontrado depois que a gente resolveu a equação de Navier-Stokes, tá? Nessa aqui. Resolvendo essa equação aqui, essa integral, a gente vai ter que a velocidade média é menos 1 sobre 8.000 dp dz vezes r ao quadrado. Tá? A velocidade média é metade da velocidade máxima, ou a velocidade máxima é o dobro da velocidade média. E a relação entre a velocidade z e a velocidade máxima e a função da posição radial vai ser que a velocidade z vai ser a velocidade máxima que multiplica 1 menos r sobre r ao quadrado. Tá? Se o r for zero, esse termo vai dar zero, a velocidade vz vai ser igual à velocidade máxima. Tem que ser. Se o r for igual a r, né, isso aqui vai dar 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 vai dar zero. Aí o vz vai ser igual a zero. Tá? Pelo menos nas condições de controle isso aqui bate. Mas é isso aqui mesmo. Tá? Dá para ter o valor da velocidade numa seção qualquer em função da velocidade máxima e da posição radial. Ok? Bom, o que é vazão volumétrica? Vazão volumétrica é um volume que passa num determinado local por unidade de tempo. Tá? Então é volume por tempo. E é integral de VdA. Tá? E olha que essa vazão volumétrica, tá? A gente pode fazer a integral de Vz vezes 2πr dr. Tá? Às vezes não tem necessidade de ficar deduzindo isso. Tá? Pega pronto e a gente usa as equações. E aí, substituindo o valor da velocidade, a gente sabe que a vazão volumétrica é menos πr à quarta sobre 8.000 dp dz. Tá? E olha que essa equação aqui que está em verde, que vazão volumétrica é a integral de VdA na área, que é igual a velocidade vezes a área. Velocidade média vezes a área. Olha que a gente deduziu a velocidade média, né, por causa que a gente falou que era 1 sobre a área integral de VdA. Tá? Vem daqui também esse conceito de vazão volumétrica. Tá? Isso aqui serve para estabelecer como que relaciona a vazão volumétrica com os parâmetros do escoamento laminar no tubo, e também dá para relacionar a velocidade média com a velocidade do escoamento, ok? Bom, vamos lá. Nós podemos ter a vazão volumétrica em função da queda de pressão entre dois pontos. Então, a gente tem o ponto 1 aqui, a seção 1, tem uma pressão P1. A seção 2 mais à frente, tá? Aqui é a montante, e o P2, a seção 2 é a jusante, ok? Comprimento L. Claro que, igual eu falei, né? P1 tem que ser maior que P2. Tá? Como que a gente relaciona? Tá? Muito bem. Nós temos que dp dz, a derivada, é o P2 menos P1 sobre L. Mas P1 menos P2 sobre L, a gente pode falar que é ΔP sobre L. Tá?
nós temos essa relação de vazão volumétrica, que a gente já deduziu com os slides anteriores, tá? E a gente substitui o dPdZ, tá? Então, a vazão volumétrica é menos πr² sobre 8.000, vezes o P2 menos P1 sobre L, tá? Isso aqui é um termo, esse termo aqui é negativo, tá? E aí, vazão volumétrica, invertendo, né, o P1 com P2, tá? Vai ficar πr² sobre 8.000 vezes P1 menos P2 sobre L, que é a equação de Hagen-Poiseuille, tá? A vazão volumétrica pode ser dada em função de π vezes um ΔP vezes R² sobre 8.000L. Ou, vazão volumétrica é π vezes ΔP vezes dA² sobre 128.000L, tá? Não precisa ficar muitas vezes ficar decorando esses termos aqui. A gente vai ver como trabalhar de uma forma tranquila. Bom, e aí vem a equação de Darcy-Weisbach, tá? Que ele relaciona a queda de pressão pelo comprimento do tubo é uma força de atrito sobre o diâmetro vezes a densidade vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Eu esqueci só de colocar, essa velocidade é uma velocidade média, tá? Está escrito aqui, velocidade média do fluido, tá? Mas é uma velocidade média. E dá para deduzir das equações anteriores, tá? Que o fator de atrito vai ser 64 sobre o número de Reynolds, tá? Depois a gente vai ver que essa equação de Darcy-Weisbach, tá? Ela serve tanto para regime laminar como para regime turbulento, ok? Bom, e quando a seção não é circular? Se nós tivermos uma seção quadrada, triangular, retangular, tá? Nós vamos ter o diâmetro hidráulico, que é 4 vezes a área sobre o perímetro molhado. A área é a área da seção e perímetro molhado é onde o fluido está tocando na seção, ok? Então, ó, aqui fala, ó, perímetro molhado é o comprimento da seção em que o fluido do escoamento está em contato. Não se preocupe que a gente vai fazer exercício, depois a gente faz vamos ver o que é numa seção quadrada. Bom, eu não vou fazer exercício que a água vai estar aqui pela metade, a 3/4 aqui de altura, não. Vamos fazer totalmente cheio, tá? E se o escoamento for ar, né? Se for gás, qualquer que seja o gás, ele vai estar completamente tomado aqui, né? Assim, vai preencher toda a seção, o gás. O líquido é que não poderia, mas nós vamos considerar o escoamento que preenche toda a seção. Então, o diâmetro hidráulico é 4 vezes a área dividido pelo perímetro molhado. 4 vezes A ao quadrado, que é a área do quadrado, dividido por 4A, que vai ser igual a A. Então, o diâmetro hidráulico de um quadrado é o valor da aresta desse quadrado, ok? Vamos ver mais um exemplo de um triângulo, escoamento em um triângulo equilátero, tá? De lado A, mesma coisa, diâmetro hidráulico é 4 vezes a área dividido pelo perímetro molhado. A área de um triângulo equilátero é A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, 4 vezes a área, A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, dividido por 3A. Esse resultado vai dar A raiz de 3 sobre D. Então, o diâmetro hidráulico desse escoamento vale A raiz de 3 sobre 3. Ok? Tudo bem. Nós temos aqui os escoamentos, tá? Nós desenvolvemos equações de Navier-Stokes para uma seção circular, tá? Se fosse uma seção quadrada, nós iríamos aplicar as equações de Navier-Stokes em coordenadas cartesianas, seja ela quadrada, retangular, tá? E essa aqui é a razão B sobre A, né? O B sobre A aqui, então 1,43, 2. E o fator de atrito muda, tá? No caso de regime laminar, tá? Para tubo, o numerador vale 64, quando é um quadrado vale 57, tá? E se nós estivermos fazendo exercício, por exemplo, o B sobre A for 1,6, interpola entre 1,43 e 2 e acha esse numerador entre 59 e 62, ok? Então, então essas equações esses valores vêm de equações, de valores diferentes de equações, tá? De diferenciais.
Mesma coisa, razão B sobre A, 3, 4, 8, e quando tende para o infinito. Então, o valor vai subindo, 69, 73, 82, até chegar a 96, ok? E o do triângulo, tá? Não existe razão B sobre A, porque ele é equilátero, tá? O fator de atrito vale 53 sobre o número de rendos. Tá? Nós não vamos trabalhar com coisas muito complexas, tá? A gente vai trabalhar com essas geometrias simples, tá? Que é o que existe, que geralmente é comum no dia a dia aí da vida das pessoas, tá bom? Bom, então...